Salve, salve rapaziada, ouvintes do programa Clã do Bu. Hoje a gente vai estar conversando com a Fabiola, que ela faz parte do programa Cachorro Molhado, na qual ela ajuda cachorros de rua a serem resgatados e adotados por novos proprietários. Então hoje vai ser aquele bate-papo de 5 perguntas e uma mensagem final, um resumo, a moral da história. E hoje a gente começa com a pergunta: como você começou tudo isso? Boa tarde, Johnny e ouvintes. Bom, tudo começou quando eu era criança e observava que tinha muitos cães de rua que podiam ser adotados, cães passando fome, pessoas passando e não tendo um olhar de querer ajudá-los. Depois que eu cresci, tive uma condição financeira, comecei a trabalhar, resolvi ajudar esses animais, ajudar poucos, mas fazer alguma coisa, porque são muitos os animais abandonados na rua. Além de ter os animais que se procriam na rua, ainda tem os cães, que são abandonados. Resolvi então pegar alguns deles que eu fosse encontrando, fazendo alguma coisa, levando para casa, dando banho, comida, postar em redes sociais depois as suas fotos para ver se encontrava futuros donos para eles. É difícil porque são muitos cães, que são abandonados. Sempre procuro ajudar a minha comunidade, porque é impossível ajudar todos, mas o pouco que a gente ajuda já é bastante, porque são poucas pessoas que pensam em estar ajudando esses animais. Continuando então, eu tenho a ideia de que a gente pode sim ter aquele animalzinho de raça que a gente acha bonito, até porque não tem o porquê tu não querer comprar, mas são tantos animais abandonados na rua, por que não a gente está ajudando esses animais também? Eu também já tive e tenho cachorros de raça, mas também tento ajudar esses animaizinhos de rua, pegando eles para dar banho, tirando seus carrapatos, deixando eles com uma aparência um pouco mais bonita, porque infelizmente o ser humano ele vai muito pela aparência, pelo bonitinho, então é mais fácil de conseguir novos donos para esses animais. Assim como eu, vocês que volta e meia estão ouvindo essas mensagens, que a gente vem falando, pode e deve ajudar as ONGs, pessoas, assim como eu, que abrem as portas das suas casas para estar ajudando esses animais, não só o cachorro, mas também gatos. A gente fala cachorro, mas são tantos animais abandonados na rua, não é só o cachorro, tem gatos também. Já tive gatos, ajudo também. Então, estar ajudando de alguma forma, doando rações, de alguma forma tá ajudando esses animais. Infelizmente, a gente que ajuda os animais, a gente não pensa tanto em marcas de rações, a gente só tem o pensamento de ajudá-los. Agora vamos para a segunda pergunta aqui do programa Clã do Bu, o programa que está em prol ao animal, seja de raça ou não. A segunda pergunta é: você teve cães quando era criança? E se você já teve, quais suas lembranças desses cães? Porque todo mundo já teve um animalzinho quando criança, mas a gente não tinha tanto poder sobre ele porque era mais presente, a gente era mais criança e a gente dependia muito dos outros para dar uma boa vida para eles. Agora que a gente já está numa faixa de idade entre os 18 aos 30 anos, a gente tem um poder sobre o cão que a gente pode dar o melhor para ele, certo? Então, se você já teve, quais foram as suas lembranças dos seus cães da infância? E você aí que está escutando, comente aí embaixo quais as lembranças que vocês têm do animal de estimação de quando você era criança. Bom, como eu já havia falado, tudo começou quando eu era criança a querer ajudar os animais. Bom, eu já tive tantos animais na infância, mas alguns marcaram. Como eu disse, eu gosto de ajudá-los e na infância eu adotei muitos cachorrinhos de rua. O primeiro cachorro que eu lembro que eu tive foi um que eu peguei na rua, era um dia chuvoso. Eu sou paranaense, então eu morava num sítio. E a gente, que mora em sítio, anda muito a pé, anda pelos matos e tudo mais. E provavelmente esse cachorrinho que eu peguei, que era uma raça não definida, foi alguém que abandonou. Porque geralmente quem abandona animais procura abandoná-los aonde? Em lugares onde não tem casa, em lugares onde não tem movimentação, até porque é um crime. Então eles resolvem abandonar em lugares afastados. Pera aí, só interrompendo um pouquinho.
Fala um pouquinho mais desse cachorro aí que tu encontrou. Não sei se tu ia falar ou se eu te interrompi. Tu me interrompeu. Mas então fala que a gente tá curioso aqui pra saber. Continuando a história, eu encontrei ele numa valeta assim, de água, era um dia chuvoso. Ele era pequenininho, um filhote ainda, era preto, meio marrom, né, raça não definida. Eu dei o nome dele de Sapo, porque como era um dia chuvoso e geralmente... Posso falar? Teve uma história porque ele se chamou de sapo. Porque geralmente o sapo fica onde? Fica pulando em valas, em buracos, onde tem água. Então, por isso que eu batizei o cachorro com o nome de Sapo. A gente já teve outras oportunidades de conversar, até porque eu também faço parte do programa Cachorro Molhado, que é o nome que a gente deu, né, pra lar temporário. Não é ONG, não é nada, entendeu? É o nome que a gente deu, acabou dando. E a gente conversou, eu nunca fiquei sabendo desse sapo aí, agora tu vai ter que falar. Eu estou falando. Eu batizei o cachorro por nome de Sapo, porque eu achei ele... Calma, eu já acabei de... Se tu vai me interromper, então tu fala, né? Tu estraga se eu tô criando uma ideia na minha cabeça pra falar. Tu vem e me interrompe, o que eu ia falar já foi. Tá, então vai. Já esqueci, já tirou a ideia da cabeça. Sapo. Tu tirou o roteiro que eu tinha formado na minha cabeça. E daí? O nome do cachorro eu já sei. O roteiro que eu formei na minha cabeça. Enfim. Esse foi um dos primeiros cachorros que eu tive, que eu adotei, levei pra casa, que eu cuidei, né? Mas infelizmente, eu já tinha encontrado ele na chuva. Ele deveria, sei lá, tá quanto tempo ali, até porque, como eu disse, era no meio do mato, era num sítio. Ele veio a falecer, ele ficou doente, levei ao veterinário, consegui levá-lo, mas infelizmente ele ficou internado, 2 dias depois ele veio a falecer. Já tive o Thor também. O Thor é uma história engraçada, porque eu achei ele perdido aqui em Santa Catarina, eu sou do Paraná e nessa época eu tinha vindo passear pra cá. E eu levei ele dentro do carro pro Paraná. Essa é a história do Thor. Levei ele de Santa Catarina pro Paraná. Ele era uma mistura, eu acho, de raça, de pitbull com alguma raça não indefinida. Ficou comigo também por um bom tempo. Depois de um tempo, isso eu era criança, né? Então, depois de um tempo eu tive que mudar de onde eu morava. Acabei doando ele para outra família. Tive também a Alessi. A Alessi também é uma cachorrinha que eu encontrei ela no meio do mato e ela tava com os filhotinhos. Eu acho que ela tinha dado à luz para uns 4, 5 cachorrinhos. Levei ela pra casa, cuidei dela, cuidei dos filhotes, fiz doação dos filhotes, consegui doar todos eles, eu acho que eram uns 4, 5 filhotes, mas a Alessi continuou comigo e ficou comigo por uns 5, 6 anos. E o outro foi o Rex. O Rex era um cachorro grande, mas não tinha uma raça definida, mas era um cachorro que eu também peguei na rua. Todos os cachorros da minha infância foi porque eu resgatei eles da rua e levei pra casa e cuidava. E o Rex, por fim, eu vim morar pra outro estado. Eu morava no Paraná, vim pra outro lugar e eu não podia trazê-lo, até porque era um cachorro enorme. Então eu conhecia uma mulher que era dona lá de uma fazenda, doei ele, pode ser que ele esteja vivo até hoje, não sei, mas todos os cachorros que eu tive, que eu peguei na rua e que eu tive que desfazê-los, eu sempre procurei achar alguém para eles e não abandonar como muitas pessoas fazem. A terceira pergunta então que está sendo feita aqui para mim é: você já teve algum cão de raça? Qual? Já tive cães de raça também, aí mais na fase adulta agora, né? Os cachorros que eu falei antes que eu tive, né, ali na fase de criança, foram esses que eu adotei e que não tinham raças definidas, né? Agora mais na minha fase adulta eu já tive cães de raça, foram 2 cachorros, né? O Rock e o Átila, que eram um pitbull, e também tenho Bull Terrier. Como eu disse na primeira pergunta, que a gente não tem por que não querer ter um cachorro de raça. Continuando a história, na minha fase adulta eu já tive cão de raça, sim, foram 2
Pitbull, o Rock e o Átila. Tive Bull Terrier também. O Rock e o Átila eram 2 machos, eram irmãos, né? E quando eles chegaram ali, eles estavam com 6 meses de vida, eu tive um Bull Terrier. Porém, eu cometi o erro, né, de ter um Bull Terrier macho e 2 Pitbull macho, né? E a gente sabe que macho com macho, de raças diferentes ainda, e são raças de personalidades muito fortes, né? Não deu muito certo, eles começaram a se brigar, né? Tive que separar algumas brigas, né? Por questão, então, de proteger a vida deles, até porque quando eles começam a brigar, né, sabe lá o que pode acontecer. Eu resolvi, né, tinha uma pessoa, né, que estava interessada em ter Pitbull. Então eu optei em ficar só com o Bull Terrier, com um só. Doei os 2 Pitbull para essa pessoa, né? Estão sendo muito bem cuidados. E acabei ficando com o Bull Terrier. Infelizmente também, depois que eu doei os Pitbulls, o meu Bull Terrier, que era um filhote, enfim, o meu Bull Terrier, que era filhote, acabou tendo uma torção gástrica, né, que acontece por comer demais. Enfim, era um filhote de Bull Terrier, né? Cometi o erro de acabar, eu dei ração e depois, enfim, ele abriu o pote de ração que tinha lá, que era baixo no chão, acabou comendo demais. Teve essa torção, levei ao veterinário, ficou acho que 1 dia ou 2 lá no veterinário e veio a falecer. Pergunta 4. O que você acha que devia acontecer com pessoas que praticam maus tratos com cães? Bom, além de ser um crime, deveriam ser pegas em flagrante e presas. No mínimo, né? Tem que ser presas, com certeza. 5. O que você acha sobre a venda de cães? Como eu já falei, eu já comprei cães. Eu não tenho nada contra em querer adotar e ao mesmo tempo comprar, porque não, eu já fiz isso e recomendo fazer também, né? Porque a gente não tem que pensar só no sonho que a gente tem de querer ter uma determinada raça, né? A gente pode, às vezes eu posso até querer comprar e não querer adotar, mas se eu não quero adotar, eu posso estar ajudando a recolher esse animal da rua, tá dando banho, comida, alimentando ele e achar um dono para ele. Mesmo que eu não tenha o pensamento de ter o cachorro adotado e ter o de raça, então que pelo menos eu tenha uma consciência de pegar esse cachorro da rua. E quando eu digo pegar o cachorro da rua, às vezes não é para vocês pegar e sair catando o cachorro na rua. Às vezes a gente tá em casa ou no próprio bairro, aparece ali um cachorro e tu vai observando que ele tá ali há dias e que precisa, né, de um lar. Então pega esse cachorro e alimenta, dá um banho, coloca em redes sociais, procura achar um dono para ele, né? E agora, para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para os ouvintes? Qual é a moral de toda essa história? A moral de toda essa história é, como eu vou finalizar, como eu já meio que falei ali nas 5. Eu posso ao mesmo tempo ter o sonho de ter uma determinada raça, comprar, mas eu também posso ajudar um animal de alguma forma, não adotando. Eu não preciso ajudar os animais de uma forma que eu tenho que adotá-los e ter em minha casa, mas ajudá-los de uma forma, tirá-los da rua, dar banho, ajudá-los e tá encontrando uma família para esses cães, né? Eu também não falo de ficar saindo pela rua e pegando tudo quanto é cachorro, não, até eu não faço isso. Até porque a gente não tem condições, mas às vezes na própria comunidade, na próprio bairro, a gente tem muitos animais que a gente pode estar fazendo alguma coisa. Você já imaginou se cada pessoa de cada bairro, de cada comunidade começar a ajudar os animais da sua própria região, a estar encontrando famílias, né, alimentando, com certeza ia diminuir essa questão de animais abandonados na rua. Então, se cada um fazer a sua parte, a gente pode encontrar uma solução para cada dia diminuir essa quantidade de animais abandonados na rua. Agora, para finalizar aí, tu é a segunda pessoa da segunda temporada do programa Clã do Bull. Pede pro pessoal aí se inscrever no canal e dar aquela força. Se inscreve aí no canal então, dá aquela força, deixa aquele like e continue ouvindo, né? Porque experiências e histórias pelo Brasil inteiro que tem. E se cada um que estiver ouvindo essas mensagens, essas histórias e aplicar, colocar no seu dia a dia,
a condições de animais abandonados na rua vai diminuir. E pede também para os ouvintes que estiver escutando aí, que quiser participar, tiver uma história interessante, que já venha com um tema, que vai lá no Instagram, @jhn.buvale e deixe sua história aí pra gente estar participando, novos ouvintes. A gente tá aberto aqui no programa Clã do Bu pra você que queira contar a sua história. Então finaliza aí pedindo aí, dando aquela reforçada, pedindo pro pessoal participar, e pode fechar o quadro. Bom, como vocês ouviram, né? Se alguém aí tem uma história pra contar ou até mesmo ideias pra falar, né? Como querer contar a sua história, como eu disse, esse Brasil é grande e história pra contar o que não falta, né? Então, se tu quer contar a sua história, procure o Instagram que foi falado e conte a sua história pra gente. Valeu. Valeu.